Olá, eu sou a acadêmica Tatiane. Junto comigo está a Thalita e a Sheila, e juntas vamos socializar o paper Alfabetização de Jovens e Adultos. Introdução. O presente trabalho é sobre a educação de jovens e adultos e a influência governamental e o ponto de vista de Paulo Freire. Paulo Freire prestava serviços ao governo, desenvolvendo métodos e programas de ensino para jovens e adultos, visando diminuir os altos índices de analfabetismo. Houve uma grande repercussão dos métodos desenvolvidos por Freire, não apenas no Brasil, mas fora dele. Também abordaremos um pensamento de Freire muito importante para todos que estão estudando e pensando em dar aulas ou trabalhar no ramo. Paulo Freire destaca a liberdade na educação, que significa o diálogo entre o professor e o aluno. Temos como objetivo ressaltar a importância de Paulo Freire na busca de um ensino de qualidade para jovens e adultos, os quais são seres humanos que possuem sentimentos, família, responsabilidade, donos de suas escolhas e merecem também a oportunidade de se alfabetizar. Fundamentação teórica. Com o final da ditadura de Vargas e vendo os altos índices de analfabetismo no país, deu-se o início a um movimento democrático com a criação da Unesco, lançando assim a primeira campanha de educação de jovens e adultos, com propostas como alfabetizar adultos em 90 dias. Nessa época, o analfabetismo era visto como uma causa de desprovido desenvolvimento brasileiro. Identificavam, assim, as pessoas analfabetas como incapazes, marginal e socialmente inábil, sem poder exercer o voto. E Paulo Freire, com seu método, abriu portas para uma comunicação mais expressiva entre educador e educando. Suas aulas em forma de círculos de cultura em angicos, trazendo para a sala de aula a realidade de seus alunos. A base desses estudos era uma visão crítica sobre a sociedade, chamando as pessoas para exercer a cidadania. Em 1963, o governo encerrou a campanha e encarregou Paulo Freire para desenvolver e organizar um programa nacional de alfabetização de adultos. Mas, infelizmente, com o golpe militar de 1964, esse tipo de ensino passou a ser considerado uma ameaça para os governantes da época, ocorrendo assim o exílio de Freire. Então, trabalhamos com o tema jovem e adulto e a visão de Paulo Freire, mas por que escolhemos Paulo Freire? Paulo Freire foi um filósofo muito influente na educação e também na política. Ele tem grandes obras literárias muito destacadas. Escolhemos trabalhar com a pedagogia do oprimido, porque ela representa o estudante como é. Antigamente, ele lutava contra a escola tradicional e ele criou uma escola onde os estudantes seriam o centro da atenção. A tradicional, ele julgava assim, o professor tinha o ensino e o estudante era o bancário. O professor pegava e depositava esse ensino na cabeça do estudante, aonde ele não tinha opinião. Paulo Freire quis mudar isso. Ele quis um estudante mais democrático, né? Até por causa da política. Tanto é que ele usava a realidade da pessoa para alfabetizar ela. Assim, tem na obra que ele alfabetizou em 40 horas mais de 300 pessoas utilizando o trabalho. Como eles trabalhavam com tijolo, trabalhavam em obras, né, pesadas, ele utilizou isso daí, janela, tijolo, porta, para alfabetizar. Então, ele é um exemplo da democracia no estudo. Freire criou várias obras conhecidas, mas aquela que vamos destacar desse trabalho é a Pedagogia do Oprimido, onde ele fez uma forte crítica sobre a educação tradicional, onde se refere à educação como sendo educação bancária, ou seja, uma pedagogia que trata o aluno sem nenhum tipo de informação, conhecimento ou cultura, aonde o professor é condutor de conhecimento, que vai depositar esse conhecimento na cabeça do aluno. Essa educação corrompe a verdadeira educação.
Paulo Freire reconhece que a educação serve como uma transformação social. Ao educar o indivíduo, ele se transforma. Quando você consegue fazer os alunos serem pesquisadores, críticos, irem além da informação dada, aonde eles buscam o conhecimento. Paulo Freire defendia essa ideologia onde o professor ele estaria incentivando seus alunos a se tornarem pessoas críticas, pesquisadoras, irem além do seu próprio conhecimento, buscar coisas novas. E isso hoje está sendo muito priorizado dentro da nossa educação. Paulo Freire foi um revolucionário, por isso ele é a pessoa mais citada em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro. Ele ganhou 35 títulos de doutor honoris causa no Brasil e no exterior. Além disso, vários países aplicaram e aplicam o método de ensino de Paulo Freire. Paulo Freire foi muito importante, por mais que ele trabalhou no período ali da ditadura militar, onde ele não foi muito valorizado, mas mesmo assim, todo o trabalho que ele desenvolveu foi valorizado por outros meios no Brasil e fora do Brasil. Ele recebeu muitas condecorações em outros países, e países que até hoje ainda utilizam a metodologia dele. O EJA é uma modalidade de ensino que vem contemplar o direito das pessoas retornarem seus estudos por vários motivos que não tiveram acesso em idade apropriada. Isso também foi um método de Paulo Freire, ele que desenvolveu e lançou isso através do Brasil, onde ele estava trabalhando, né? Pelo Brasil. E aí, até hoje, principalmente hoje, né? Muito valorizado e pedido para que as pessoas que não tiveram oportunidade procurem seus direitos e cursem agora o que deixaram de cursar na idade correta. Todos que frequentam o EJA estão em busca do mesmo objetivo, a realização pessoal. Tem a necessidade de contribuir com mais ênfase na educação dos filhos, netos, novas respostas para as tomadas de decisões. Nós, educadores, junto com o Estado, temos a responsabilidade de formar pessoas pensantes, democráticas, decididas e conhecer a origem dos nossos alunos. Materiais e métodos que a gente utilizou durante o paper. Para a realização do presente trabalho, fomos em busca de materiais que pudessem nos auxiliar na pesquisa, fornecendo bom e confiável conteúdo, bem como um amplo conhecimento sobre o tema escolhido. No entanto, com o tema definido e os materiais selecionados, começamos a leitura e contextualização do trabalho. Conforme a leitura se expandia, fomos definindo tópicos que iríamos dar um destaque, sendo um deles o trabalho desenvolvido por Paulo Freire. Quando realizamos a nossa pesquisa e nós identificamos o trabalho de Paulo Freire, nós comentamos, nós precisamos falar e ensinar outras pessoas sobre ele, sobre o trabalho que ele desenvolveu, sobre a importância dele nesse ramo da educação, né? Aqui estão alguns livros que a gente utilizou para as nossas pesquisas, né? Onde a gente se aprofundou e também que esses livros também abordaram um leve conteúdo sobre Paulo Freire, que abriu o nosso interesse em estar pesquisando mais sobre ele e incluindo essa trajetória de Paulo Freire no nosso paper. Na imagem registrada aparecem 3 títulos de livros, os quais foram fundamentais para o nosso conhecimento e, posteriormente, para dar fundamentação ao trabalho. Através desses livros, podemos entender melhor como, de fato, deve se proceder à educação de jovens e adultos, e entendemos também o contexto histórico de quando tudo começou, ou, pelo menos, quando começou a se dar importância a esse tema. Resultados de discussão. Então, na busca por conhecimentos do tema proposto, nossas pesquisas nos levaram a conhecer Paulo Freire e a entender como o diálogo ou conhecer o outro pode trazer muitas experiências e conquistas para a sala de aula. Estimula a alfabetização dos adultos mediante discussões sobre as vivências deles,
suas rotinas, seu trabalho, através das palavras presentes na realidade dos alunos. No presente trabalho, verificou-se também que, de forma geral, os estudantes são adaptos a estratégias, isso facilita o planejamento e monitoramento do seu próprio desempenho, sendo essa característica importante para alunos que estão retornando ao estudo. Mas os resultados mostram que indivíduos que deixaram de estudar porque necessitava trabalhar para ajudar a renda familiar, voltou à escola pelo mesmo motivo. Isso nos mostra que educadores precisam conhecer a história de seus educandos. E conclusões. Nesse trabalho, a gente abordamos os assuntos de educação de jovens e adultos no Brasil. Com a visão e método de Paulo Freire, a escola precisou adaptar métodos utilizando a realidade do aluno para maior compreensão, trazendo para a sala de aula o seu dia a dia, para obter um melhor resultado. Cumprimos nosso objetivo nesse trabalho, uma vez que nos aprofundamos na realidade dessa modalidade de ensino, suas conquistas e seus fracassos. Ao realizar nossa pesquisa, compreendemos a importância desse trabalho para nosso conhecimento, amadurecimento e principalmente sobre o método Freire, visto que nos permitiu uma melhor visão da realidade do EJA. A gente agradece a atenção e até o próximo paper.